vou falar do chinês rapidamente. Por quê? No modelo chinês atual, o Estado, ele está operante e ele domina todas as relações de comércio e tal. Inclusive até as terras, quase todas são de propriedade do Estado. Praticamente 96% da propriedade privada de terra, falando de terra, tá? E entre 90% e 96% tem casa própria, que é outro dado, mas o ponto é, o Estado operando em cima, certo? Ele permitiu que muitos bilionários, inclusive, ascendessem, que eu acho que todo mundo que é de direita acha interessante, que tenha muitos bilionários e tal, e tem enriquecimento. Só que, ao mesmo tempo, protegeu os trabalhadores e permitiu esse empreendedorismo que você falou. Mas não foi afrouxando as leis, foram criando leis convictas que, para eles, fazem sentido, que é aí que eu quero fazer um adendo, que eles são taoístas, outra cultura, e aí a gente precisa arranjar o nosso modelo, que é aí que tá. Será que é afrouxar as leis? Eu não sei se é afrouxar, talvez não seja querer construir, de fato, leis que vão garantir esse empreendedor que você falou, e que também garante esse trabalhador que ele está precarizado, porque o corporativismo é um dado histórico, ele existe. É porque os dois eram relacionados ao fim dos monopólios e menos burocracia, certo? Isso. Então, os dois, na verdade, eles estão relacionados em um só, que é a interferência estatal na economia. Tá. Quando a gente fala de interferência estatal, a gente está falando de criar obstáculos, criar empecilhos para que trocas aconteçam, trocas voluntárias. E isso a gente vê no mundo inteiro que isso daí gera uma maior escassez, em maior e menor nível. Né? Então, quando a gente fala pelo menos quando eu falo de liberdade econômica, eu estou falando justamente disso, de permitir com que negócios aconteçam. E as melhores condições de emprego que você exemplificou, que o Estado tem que intervir para que elas existam, elas florescem naturalmente, porque a relação de trabalho, ela segue uma lógica de mercado, ela segue a curva de oferta e demanda. Mas a gente tem e quando tem de mais escravidão que discorda. Deixa eu só terminar. Eu vou precisar travar vocês. A gente pode não chegar num consenso ou escolher um desses dois. Criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia ou grandes monopólios são um problema. Então não teve consenso dessa. Mas foi muito bom, cara. Pô, legal. O Denis acredita que a solução seria grandes monopólios são um problema e o Tramonta que a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia. Quem acredita na pauta do Denis, grandes monopólios são um problema? Levanta a mão. Bom, eu concordo, principalmente também porque o Estado ele é um monopólio da força, então isso vai acabar caindo no outro ponto dele também. Mas eu acredito que a questão maior tem que ser a gente se resolver como população e não depender do Estado, depender de um político, e sim a gente se mobilizar e falar, não, aqui onde eu moro no interior, a gente vai investir em ferrovia para escoar a produção, vamos pagar imposto para isso, ponto, e acabou. Ah, não, mas tem que pagar o CPV. Não vou pagar. Ponto. Então, acredito que a gente tem que se mobilizar dessa maneira contra o monopólio do Estado, porque a gente gasta a nossa vida financiando o funcionalismo público. Dentro da pauta do Denis, grandes monopólios são um problema? Quem discorda? Eu discordo. Porque eu acho que esse não é o grande problema da economia brasileira. E acho que, inclusive, existem alguns monopólios naturais que o Brasil precisa explorar e retomar a estatização deles, como, por exemplo, a Petrobras, que vem sendo desmontada. É um monopólio que pode ser natural, ou também da energia, da eletricidade, da água e por aí vai. Então, acho que o monopólio não é um problema. Uma pergunta também para todos, tá?